Olá, meu amigo, eu sou o André Chig e você está no programa sobre saúde aqui no Com Brasil. E esse programa é feito para você e por vocês. Então, hoje eu quero responder uma pergunta de um amigo nosso sobre a tal esteatose hepática. Você já ouviu esse termo? É a famosa gordura no fígado. Tá bom, mas qual é o problema disso, né? O problema da gordura, da esteatose hepática, é que a maior parte das vezes ela é totalmente assintomática. O fígado, ele produz vários dos nossos hormônios, ele metaboliza vários dos remédios, então é muito importante que a saúde do fígado esteja em dia. O problema todo é que em cada 10 pessoas de vocês que estão nos assistindo agora, provavelmente 2 ou 3 podem ter gordura no fígado e nem saberem. Essa que é a grande questão. Mas afinal, o que é essa tal esteatose? O que causa a gordura no fígado? Bom, primeira coisa é a obesidade, principalmente a gordura da barriga. Você sabe que é mais comum nas mulheres até do que nos homens. Segunda coisa, o colesterol alto. Terceira coisa, as doenças metabólicas como o diabetes, por exemplo. Então, uma relação muito grande entre diabetes, dislipidemia, que são as alterações do colesterol, e a obesidade. E quando isso ainda é associado à hipertensão arterial, nós chamamos isso de síndrome metabólica. Quando o seu metabolismo do corpo, quer dizer, o funcionamento do corpo, não vai bem. Qual é o problema dessa esteatose? O problema é que às vezes você pode ter isso e nem sabe, porque na maior parte das vezes dá poucos sintomas. E quando dá sintoma, é um sintoma muito fraco. Eu estou um pouco indisposto, um pouco cansado, me sinto um pouco preguiçoso, mas eu não sei a causa disso. Agora, o problema é se isso piora. E esse depósito de gordura no fígado causa uma inflamação, que a gente chama de hepatite gordurosa, e toda a inflamação do fígado, ela pode vir seguida de uma cicatrização exagerada, que a gente chama de cirrose hepática. Então você já associou aí esse nome, né? Cirrose com bebida alcoólica. E é verdade. A bebida alcoólica é a principal causa de cirrose hepática, que é a cicatrização exagerada do fígado. Mas não é a única causa da esteatose, como a gente falou. Então é a bebida alcoólica, a gordura, principalmente os exageros de alimentação gordurosa e também os exageros de carboidratos, exatamente, os açúcares, as massas, tudo isso também pode fazer o seu fígado acumular muita gordura. Bom, se no começo quase não dá sintoma, se isso vai virando uma hepatite, que a gente conhece muito a hepatite viral, mas aqui nós estamos falando de uma hepatite causada pela gordura no fígado e que pode evoluir para cirrose. A partir do momento que o fígado começa a trabalhar mal, aí sim você vai ter sintomas que preocupam. Os mais preocupantes é uma dor com inchaço da barriga. Os antigos chamavam isso de quê? De barriga d'água. A gente chama de ascite. Isso já é um sinal de uma doença no fígado evoluída. Muitas vezes pode dar as conjuntivas, a parte branca do olho ficar amarelo. A gente chama de icterícia e os nossos avós falavam de amarelão. Tanto a pele pode ficar amarela, como os olhos também. E a principal complicação, que pode inclusive levar à morte, a tal da encefalopatia hepática. A pessoa entra em coma, começa às vezes a falar coisas confusas, o pensamento fica lentificado. Então nós estamos falando de problemas causados no cérebro pelo fígado. Não sei se você sabia disso, mas o triste é que isso só acontece nas fases mais adiantadas. Então a minha sugestão aqui hoje é que você assuma o controle da sua saúde hepática. Como que se faz isso? Indo ao médico pelo menos uma vez por ano e medindo um exame de sangue fácil de fazer, que é o TGO, o TGP e a gama-GT. Óbvio que isso daqui não substitui a consulta do seu médico. Conversa com o seu médico e na hora que ele for fazer o seu check-up, ele pode sugerir alguns desses exames. Agora, quer uma dica prática? Pega uma fita métrica aí na sua casa e meça a sua cintura aqui em cima do umbigo. Nas mulheres, essa cintura tem que estar por volta de, no máximo, 88 centímetros. E nos homens, 102.
há uma relação direta de gordura no fígado com aumento da cintura abdominal. Bom, só falei das coisas chatas, mas tem tratamento? Tem tratamento. Basicamente é dieta pobre em gorduras e açúcares, exercício físico, dormir bem e, às vezes, o seu médico pode, inclusive, te sugerir tomar algum medicamento. E para finalizar, não exagere na bebida alcoólica. Muito bom, falamos hoje sobre esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e daqui a pouco nós vamos voltar para falar de um outro assunto que talvez você também tenha muita curiosidade, que é sobre o jejum intermitente. Não sai daí que a gente volta já já. A ANADEM, Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, é uma sociedade civil instituída nos moldes do artigo 53 do Código Civil Brasileiro, combinado com o inciso 17 do artigo 5º da Constituição Federal. Criada há mais de 2 décadas, a sociedade é a maior rede de blindagem profissional do Brasil que promove debates sobre problemas relacionados ao exercício profissional de diversas áreas da saúde. Atualmente temos milhares de médicos, cirurgiões dentistas e enfermeiros associados. Todos eles contam com o Fundap, Fundo Prestamista de Defesa Profissional, a maior rede de proteção e defesa profissional médica e odontológica do Brasil. O sistema oferece segurança, proteção jurídica e patrimonial, além de gestão do risco da atividade médica e hospitalar. Temos uma ampla rede de escritórios de advocacia credenciados e especializados em direito médico e odontológico. E também oferecemos uma apólice coletiva com cobertura de até R$500 mil anual. Saiba mais em nosso site www.anadem.org.br. As decisões que você toma para seu filho hoje são para a vida toda. Escolas, cursos, atividades e até os profissionais de saúde que vão cuidar do desenvolvimento dele. Por falar em saúde, você pode proporcionar acesso a tratamentos cada vez mais eficazes, fazendo uma escolha agora: armazenar as células-tronco dele, um tesouro precioso guardado dentro do dente de leite. Se você guardou as células-tronco do cordão umbilical do seu filho, guarde também as do dente de leite. E se não guardou, você não pode perder essa oportunidade. Agora é a hora de tomar a decisão certa. Conheça a R-Crio e saiba mais sobre este ato de amor que dura a vida toda. Acesse www.r-crio.com. Estamos de volta. No primeiro bloco, nós falamos sobre a gordura no fígado. Você que está com uma barriguinha aí, talvez valha a pena passar no seu médico e começar a cuidar disso. Gordura abdominal, diabetes, colesterol alto, pressão alta, tudo isso é a tal da síndrome metabólica. E tem tratamento. Sai do sofá, começa a fazer exercício físico, começa a se preocupar em não exagerar nas gorduras e nos carboidratos e aumentar as fibras. Nesse segundo bloco, eu quero falar com você sobre algo que parece uma moda. Você já deve ter se perguntado, será que vale a pena fazer o tal do jejum intermitente? O que significa isso? Você ficar algum tempo sem comer. Não é o jejum permanente. Tem gente que faz isso, passa dias e dias sem comer. Isso realmente é muito prejudicial à saúde. Agora, em relação ao jejum intermitente, existem várias linhas de estudo que dizem que pode fazer alguns benefícios e outras dizem que não causa benefício algum. Então, o que eu quero te explicar sobre o jejum intermitente? Se você vai dormir e você dorme 8 horas por dia, na hora que você acorda e você não toma café da manhã, só bebe água, você já está entrando num jejum. Porque você está lá 8 horas, imagina que você passe a manhã inteira sem comer e vai só almoçar lá para meio-dia, você já fez um jejum de 15, 16 horas. Isso já é considerado o jejum intermitente. Tem gente que faz jejum um dia inteiro e no outro dia se alimenta. Faz jejum um dia inteiro e nos outros se alimentam. É muito comum o jejum intermitente, 2 dias em jejum para 5 dias se alimentando. Bom, o que a gente precisa entender? A gente tem que entender os motivos. Por que é que você faria jejum? É muito interessante. A maior parte das vezes, se você for a um endocrinologista ou a uma nutricionista, eles vão sugerir que você coma a cada 3, 4 horas. Quando a gente faz isso, a gente come
regularmente a cada 4 horas, a gente evita que tenham muitas oscilações da insulina. E a insulina é um hormônio muito interessante, porque ela pega o açúcar de dentro dos vasos sanguíneos e joga para dentro da célula, onde ela tem que ser consumida, onde ela é usada como combustível. Então, a insulina não ter muitas oscilações é razoavelmente importante. A questão toda é quando a gente se alimenta de 4 em 4 horas, o alimento mais absorvido e utilizado como combustível é a glicose, é o açúcar. A partir do momento que você faz uma certa privação de caloria no seu corpo, quer dizer, ficar lá mais de 10, 12, 13 horas de jejum, o nosso organismo ele libera um outro hormônio, que é o tal do glucagon. O glucagon ele tem o efeito exatamente o contrário da insulina. Ele pensa o seguinte: se o meu corpo está com pouco açúcar, eu vou ter que pegar o açúcar da onde eu tenho reservado, onde eu tenho guardado, e eu vou soltar esse açúcar na circulação sanguínea. Por quê? Porque as células precisam de açúcar. E aonde estão esses açúcares guardados? No fígado. A gente falou no primeiro bloco sobre gordura no fígado. Exatamente quando a gente usa o glucagon, quer dizer, nas primeiras horas do jejum, o glucagon ele faz com que as células de açúcar que estão guardadas no fígado sejam aproveitadas e jogadas para a circulação. A gente chama de nova fonte de glicose, a fonte de glicose que estava guardada. Muito bom. Então, por um lado, fisiologicamente falando, isso pode ajudar a perder peso, a diminuir o diabetes, a diminuir o colesterol, a diminuir até os marcadores que aumentam o risco das doenças cardiovasculares. Olha que interessante. Então, parece, quando a gente pega vários estudos sobre isso, que quando a pessoa está acima do peso, o jejum intermitente pode ajudar em todas essas questões metabólicas. Mas, quando a pessoa tem o peso normal ou o peso baixo, essas pesquisas já não falam a mesma coisa. Então, você que não está com sobrepeso ou até mesmo com um pouquinho de obesidade, fazer o jejum intermitente não faz sentido. Por quê? Porque quando você restringe as calorias, acontece um negócio muito interessante. Você perde gordura? Perde. Mas você também perde músculo, proteína. Normalmente, quando a pessoa está acima do peso, ela acaba perdendo 4 vezes mais gordura do que as proteínas. Então, acaba compensando. Mas se você não tem gordura sobrando, esse jejum acaba consumindo também os seus músculos. E não é vantagem nenhuma diminuir a sua massa muscular. Então, faz sentido o jejum intermitente? Para algumas pessoas que queiram diminuir os problemas metabólicos e cardiovasculares, sim. Talvez jejum de 12, de 16, às vezes até de 24 horas. Uma dica muito prática: não se desidrate junto. Então, líquidos você pode tomar e deve tomar bastante água. Você precisa manter suas células bem hidratadas. Agora, eu preciso te deixar aqui uma observação importantíssima. Se você está abaixo do peso, se você estiver gestante, se você for idoso ou criança, por favor, não invente moda. Então, se você está acima do peso, você pode, de vez em quando, fazer um jejum intermitente ou até 2, 3 vezes por semana. Mas a minha sugestão, consulta um nutricionista ou o seu médico e escute o que ele tem para falar. Olha, uma dica para você que faz esporte. Embora o jejum intermitente possa estar associado ao esporte, inclusive na hora de perder peso, e parece que 5 a 10% do peso a gente consegue perder, a gente consegue eliminar com o jejum intermitente, fique muito atento, diminui o seu rendimento, a sua performance nos exercícios mais prolongados. Muito bom, falamos hoje sobre gordura no fígado e jejum intermitente. Espero que tenha te ajudado. Vai lá no nosso canal do YouTube, compartilhe essas informações com seu amigo e deixe as suas sugestões no nosso canal do Instagram. Saúde é bom, mas saúde com o Brasil é muito melhor. Te vejo no próximo programa.